E outro aspecto que o Flávio já deixou a bola quicando também é que o gerenciamento da coluna vertebral vai contribuir com o tratamento da dor no ombro, né? De maneira nenhuma, a ideia é substituir o tratamento da região do ombro e colocar o tratamento da coluna, mas a ideia é complementar o tratamento do ombro com alguma abordagem na coluna vertebral. A gente vai ter algum acréscimo de benefícios se incluir tratamento da coluna vertebral para quem tem dor no ombro, e especificamente para quem tem a síndrome da dor subacromial. Então, esse é o principal público que eu vou comentar aqui nessa apresentação. Então, separei aqui alguns tópicos, bem brevemente falar sobre essa epidemiologia da dor e dos principais diagnósticos, uma discreta relação entre dor e lesão tecidual nos pacientes com dor no ombro. Então, cada vez mais fica claro que você não tem uma relação direta entre essas duas variáveis. E discutir um pouco dessas estruturas musculoesqueléticas associadas à dor no ombro, além de apresentar outras estruturas que podem também provocar dor no ombro, que não estão no ombro, né? Então, assim, de que maneira eu posso pensar que tem alguns fatores que precisam ser gerenciados além dos problemas do ombro. Então, mais uma vez, o objetivo não é parar de tratar o ombro, mas sim adicionar tratamento em outras regiões que podem colaborar com o tratamento da região do ombro. E, no final, vamos discutir um pouco dos aspectos que forem apresentados aqui nesses slides para o tratamento da dor no ombro, de que maneira pode integrar esse conhecimento. Então, a gente sabe que a prevalência da dor no ombro, tem sido reportada, né, uma parcela considerável da população. E 67% das pessoas referem dor no ombro em algum momento da vida, né, um percentual bastante expressivo. E o diagnóstico da síndrome da dor subacromial está presente em 40% das pessoas que têm dor no ombro. Estou querendo ver se eu consigo diminuir um pouco aqui. Agora acho que sim. Então, é muito frequente você encontrar a síndrome da dor subacromial nas pessoas que têm dor no ombro. Cada vez tem se chamado também essa população de dor no ombro não específica, é uma outra possibilidade de diagnóstico. E é um grupo de pacientes, né? Então, dentro desse grupo de pacientes, a tendinopatia do manguito rotador, né, está presente na grande parte desses pacientes, assim como a síndrome da dor subacromial também. Então, sem dúvida nenhuma, o principal diagnóstico para quem sente dor no ombro, né, e apesar de ser considerado como não específico, né, você tem algumas características comuns nas apresentações dos pacientes. E essa população é uma população diferente da população de capsuite adesiva, ou de fratura, ou de trauma. Esses pacientes eles podem ser avaliados por testes, por apresentação clínica, diversas outras combinações, e os testes classicamente utilizados são esses dois testes, como o teste Lee e Hawkins, que foram idealizados para caracterização do impacto subacromial. Esse impacto subacromial já tem sido amplamente criticado, porque o impacto de fato não existe, né? Ou pelo menos não na maioria dos pacientes. Então, o impacto do acrômio, como sendo a causa da dor no ombro, ele é realmente cada vez mais criticado e cada vez se considera que tem menos influência no quadro clínico dos pacientes. Então, tem se utilizado essa terminologia de síndrome da dor subacromial, né, justamente para valorizar menos a questão do impacto, e ela é definida por uma condição no ombro não traumática, frequentemente na lateral, né, que causa dor, principalmente localizada em volta do acrômio, e piora com os movimentos de elevação do braço. Essas são as características mais comuns. E vários diagnósticos podem estar incluídos nessa condição da síndrome da dor subacromial. Existe uma discreta relação entre dor e lesão tecidual nesses pacientes. Então,
vários estudos já foram feitos nesse sentido, estudos já há mais de 20 anos, alguns deles, que mostram que quando você faz o exame de imagem, ou até mesmo durante a cirurgia, é comum você observar uma alta prevalência de lesão das estruturas, especialmente do manguito rotador, em indivíduos que não têm sintomas nessa região, né, do manguito rotador, do ombro. Então, algumas vezes o pessoal faz exame de imagem, né, por algum outro motivo, teve um acidente, por exemplo, e no exame de imagem, depois de um acidente, descobre algumas lesões degenerativas, né, que eram assintomáticas até aquele conhecimento. Né. Esse foi um dos estudos grandes que foram feitos com esse objetivo, e em mais de 1.000 pacientes se comparou os achados da ressonância magnética com as escalas funcional e percepção de dor do paciente. E eles viram que não houve relação estatisticamente significativa entre o nível de dor e o nível de incapacidade com o tamanho da lesão no manguito rotador. Então, o que se observa é que, às vezes, você tem uma lesão no manguito rotador grande e uma dor incapacidade pequena, e o oposto também ocorre, então não existe uma relação direta entre essas variáveis. Um outro dado curioso desse estudo foi que os pacientes com tendinopatia de bíceps não experimentaram o aumento da dor quando compararam os pacientes sem tendinopatia de bíceps ou ruptura de bíceps. E isso faz a gente questionar o valor de fazer o diagnóstico ou o teste para a porção longa do bíceps. Então, nesse mesmo sentido, o tipo de acrômio também parece não ser tão relevante. Aqui você vê que as distribuições do tipo de acrômio com ter ou não ter lesão no manguito rotador, essas distribuições são muito próximas. Talvez mude um pouco aqui no tipo 3, mas em 2002 os autores já descreveram que a relação entre tipo de acrômio e lesão no manguito rotador não é tão forte quanto se acredita. Então, não tem por que se preocupar de maneira exagerada com o tipo de acrômio. Se o tipo de acrômio não é o problema, provavelmente o impacto que ele causa também não é o problema, e por isso vale a pena trocar essa nomenclatura e deixar o impacto de lado e passar para cima da dor subacromial. Muitas pessoas acreditam que isso acontece em indivíduos, né, população geral, mas que em atletas seria diferente. Nesse caso, fizeram ressonância magnética em atletas assintomáticos, praticantes de esportes com momento acima da cabeça, que são os que mais usam a articulação do ombro, e eles observaram que 40% dos ombros dominantes tinham achado lesão parcial ou total do manguito rotador, em que 1/4 da população teve lesão de Benet, né, lesão do acrômio, e nenhuma lesão no ombro dominante. Então, o que a gente pode observar é que, mesmo estando assintomático, é comum encontrar lesão na estrutura em atletas também, em atletas das modalidades que usam movimentos acima da cabeça. Então, a gente não pode botar a culpa da dor no ombro nessa condição de síndrome da dor subacromial ou da dor no ombro não específica na estrutura. A gente precisa pensar que são interpretações diferentes, né? O que tem na estrutura e o que tem no quadro clínico do paciente. Esse foi um dos estudos que eu conduzi, e foi um estudo relativamente simples. O que a gente fez foi avaliar a imagem dos pacientes que entravam numa clínica de imagem, o resultado da imagem, o laudo das imagens, e aqui tem um quadro com os resultados, né, que vinham do laudo dos médicos nessa clínica de imagem, e nós comparamos o laudo médico, né, ou seja, se tinha uma imagem normal ou uma imagem com lesão, nós comparamos isso com a intensidade de dor desses dois grupos e o nível de incapacidade. Então, o que vocês podem notar aqui é que o nível de dor é praticamente o mesmo, né? Assim como o nível de incapacidade, entre pessoas que tinham lesão na imagem e pessoas que tinham laudo sem lesão na imagem. E o que a gente observa também, apesar de não existir uma relação entre a lesão na imagem e o nível de dor e incapacidade, existe uma relação entre o nível de dor, a intensidade da dor, com o nível de incapacidade. Então, há uma tendência de pessoas que sentem muita dor terem mais incapacidade, ter um nível maior de capacidade e vice-versa. Então, essas questões avaliadas como quadro clínico do paciente, eles são mais importantes
do que valorizar a imagem. Recentemente, a gente fez essa publicação, foi um trabalho do mestrado do Bruno Senos, que eu orientei, e a gente avaliou sobre a propriocepção do ombro. Foi uma revista médica que há pouco tempo foi comentada pelo Diego, na apresentação anterior, e para nossa surpresa, a gente também não observou diferença entre pacientes e indivíduos saudáveis com relação à acuidade proprioceptiva. Então, nem a lesão da imagem tem relação com o quadro clínico do paciente, como a propriocepção também não teve em relação com o quadro clínico do paciente. E a relação entre nível de incapacidade e dor foi muito baixa com as variáveis proprioceptivas que foram medidas. Então, a gente precisa repensar, os nossos critérios para tratar essa população, para avaliar e tratar, porque algumas das condições que se acreditavam que diferenciavam esses pacientes, elas não diferenciam tanto. Quando eu comecei a assistir a apresentação, a Bárbara estava apresentando um trabalho do Jeremy Lewis, um dos maiores nomes da reabilitação do ombro, e ele tem esse artigo, que é um artigo muito importante, que é uma revisão narrativa sobre a síndrome do impacto subacromial e as dificuldades de ainda manter essa terminologia de síndrome do impacto subacromial, visto que não existe uma relação da irritação do acrômio com a área de patologia do tendão, não existe uma relação com o tipo de acrômio e sintomas, e várias outras questões que a gente já discutiu aqui nesse momento inicial. Então, isso faz com que se pense em outras possibilidades de estruturas que podem estar relacionadas com a dor no ombro, já que essas estruturas específicas ou essas características não estão. Então, pode fazer uma lista de estruturas que fazem parte dessa dor no ombro, que interferem na dor no ombro, e com certeza você não vai encontrar uma estrutura que seja determinante para todos os casos. O que você vai ter algumas estruturas estão relacionadas com alguns pacientes, outras estruturas com outros pacientes, e isso vai depender muito do quadro clínico que o seu paciente apresentar, assim como o Flávio apresentou o tratamento da capsite adesiva baseado no quadro clínico do paciente. Então, mais do que se preocupar com o que apresenta na imagem, mas sim com o que o paciente está apresentando de clínica na sua frente. Então, existem algumas estruturas musculoesqueléticas que podem estar associadas com a dor no ombro. Esse é um modelo que já foi publicado há algum tempo, mas isso serve não só para o ombro, mas como uma resposta musculoesquelética como um todo. Então, eu posso ter algumas estruturas musculoesqueléticas que interferem em alguma outra região, posso ter alguns estímulos neurofisiológicos que interfiram também com a resposta musculoesquelética, mas eu também preciso considerar a questão biopsicossocial e a questão somato-visceral. É possível você encontrar alguns pacientes com dor no ombro que se apresentem por ter um problema na víscera, ou no estômago, ou fígado, ou vesícula. Isso não é tão raro de acontecer assim, apesar de não ser a principal apresentação de quem tem dor no ombro, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, os componentes psicossociais interferem nessa função biológica do tecido. Então, pessoas que são ansiosas, estressadas, com alteração de sono, depressão, são pessoas que têm mais chances de ter dor no ombro, assim como outros fatores como obesidade, e algumas outras características do paciente podem interferir também nessa dor do ombro que precisa ser considerada quando você for tratar o seu paciente. E aí esses fatores interferem nessa resposta musculoesquelética, que pode ter uma resposta local ou uma resposta numa área remota. E isso tem uma relação com interdependência regional. O conceito de interdependência regional, ele se refere ao conceito de que comprometimentos em regiões anatômicas remotas, aparentemente não relacionadas, podem contribuir ou estar associada com a queixa primária do paciente. Então, você pode ter alguém que está se queixando de dor no ombro, mas o local principal a ser tratado seja o pescoço ou a região torácica. Ou, o que seria mais comum, apesar do problema do ombro ser o ponto principal a ser tratado,
tratar a região torácica ou a região cervical pode contribuir com o alívio da dor e melhora da função do paciente. Então, você pode ter algum problema de mobilidade na torácica, você pode ter algum problema de mobilidade na cervical, você pode ter algum ponto gatilho em alguma musculatura dessa região, ou alguma tensão neural, né, do plexo braquial, que isso aumente a chance desse indivíduo ter dor no ombro. Então, você precisa avaliar cuidadosamente para saber se essa dor no ombro tem um problema localizado no ombro, que provavelmente é funcional e não estrutural, ou se esse problema funcional do ombro não está restrito só ao ombro e ele também está envolvido com a coluna vertebral como um todo. Esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi. Então, ele tem algumas falhas metodológicas, mas foi uma revisão de literatura simples e que, na época, já em 2011, a gente já tinha visto que a coluna torácica tem relação com a função do ombro. E que essa relação é uma relação dinâmica. Então, não tem por que você valorizar muito a relação estática da coluna torácica, ou seja, se tem mais cifose ou menos cifose, ou se tem algum grau de escoliose. Então, assim, essa alteração estática ela não parece ser tão determinante assim para a função do ombro. Mas se a coluna torácica tiver uma redução de mobilidade, isso vai interferir na função do ombro. Então, você não vai conseguir executar todos os movimentos do ombro de forma adequada se a coluna torácica estiver completamente bloqueada ou se tiver menos movimento. Isso também está claro para a clavícula, para a escápula e para outras estruturas. Mas como hoje a nossa apresentação aqui é voltada para a coluna, então eu vou ficar mais específico na coluna. E nessa revisão que nós fizemos, nós observamos que, curiosamente, a região inferior da coluna torácica é a que mais interfere na mobilidade do ombro. Então, a gente tem uma tendência a valorizar a região superior da coluna torácica quando pensa na coluna cervical, na mobilidade da coluna cervical. Mas quando você pensa na mobilidade do ombro, vale mais a pena você valorizar a mobilidade da região inferior da coluna torácica. Então, pensando nisso, alguns pesquisadores começaram a desenvolver técnicas para tratar a coluna torácica e verificar se isso tem alguma influência na dor no ombro. Então, esse estudo fez exatamente isso, fez manipulação da coluna torácica em pacientes com diagnóstico de síndrome de impacto, ou síndrome da dor subacromial, e fez alguns testes, né, antes e depois da manipulação. O que eles observaram foi que houve melhora nos testes que identificam essa condição do paciente e observou uma redução da incapacidade e uma melhora da dor, também logo após a manipulação torácica. Então, veja que interessante, a queixa do paciente é no ombro, a mobilidade é do ombro, mas ao mobilizar a região torácica, manipular a região torácica, esse paciente teve uma melhora da dor. Além disso, houve também um aumento da resistência para a rotação externa, a rotação interna e a abdução ativa do ombro. Eu não consigo imaginar que esse seria um benefício direto da manipulação do tórax, mas provavelmente, ao ter alívio da dor, permite com que o paciente aumente a produção de força, né? Então, esse seria talvez um benefício indireto da manipulação torácica. E aí, depois de muitos anos, né, aquele trabalho foi em 2008, essa revisão que vocês estão vendo agora na tela de 2015. Então, depois de algum tempo, vários outros estudos já foram feitos pensando na região torácica, para quem tem dor no ombro. Repara que, nesse caso, os autores identificaram como dor não específica do ombro, que engloba a síndrome da dor subacromial. E eles viram que a terapia manual na região torácica acelera a recuperação do paciente, além de reduzir dor e a incapacidade, imediatamente após a manipulação. E essa melhora ela é mantida até 52 semanas, né? Ou seja, após um ano de acompanhamento do paciente, quando comparado a um tratamento usual, né? Um cuidado usual. Os autores reforçam que o efeito isolado dos pacientes, né, a gente não deve utilizar essa técnica como técnica isolada, mas sim pensar que você tem um efeito adicional dessa técnica aos pacientes que têm dor no ombro. A gente tem que ter cautela na hora de generalizar esses dados. Primeiro que isso é para uma população da síndrome da dor subacromial, que é a principal população, né? Mas não é para todo paciente que tem dor no ombro. Segundo, o objetivo não é usar essa técnica de forma isolada, como tratamento, né? Sim combinar essa técnica com outras abordagens para o ombro.
né, o fortalecimento muscular, ou estabilização, o recrutamento da musculatura da escápula, esses são tratamentos mais importantes, mas que você adiciona benefício ao paciente quando você incorpora a manipulação torácica. E um outro dado curioso é que esses 3 estudos mostraram que, se você comparar a manipulação torácica versus fingir que fez a manipulação torácica, ou seja, um grupo de simulação, não há diferença no alívio da dor, ou seja, os pacientes melhoram da dor e da incapacidade, mas manipular efetivamente não é superior a você fingir que manipulou. Então, a gente ainda não tem certeza do mecanismo de ação da manipulação torácica. O que a gente tem certeza é que, se você fizer manipulação torácica para quem tem dor no ombro, isso alivia a dor e melhora a incapacidade. E que isso deveria ser um coadjuvante importante no tratamento para quem tem dor no ombro. Além da coluna torácica, a coluna cervical também pode interferir na dor no ombro. A coluna cervical ela pode interferir na dor no ombro por 2 aspectos importantes. O primeiro aspecto é um aspecto mecânico, né? Então, você tem não só a mobilidade das vértebras da região cervical pode interferir na função do ombro, assim como a torácica, mas você tem os músculos da região cervical que muitos têm função direta no ombro, então você pode ter também presença de pontos gatilhos ou alteração de função da musculatura que interfira na dor no ombro. Então, você tem alguns aspectos que podem interferir mecanicamente. E você também pode ter uma dor irradiada, você também pode ter uma cervicobraquialgia. Então, seu paciente pode estar chegando para você com uma dor no ombro, e apesar de você ter avaliado e encontrado, por exemplo, na imagem, uma lesão no mandíbula rotador, é possível que essa dor no ombro seja de alguma tensão neural da cervical, e não necessariamente de algum problema do ombro. Então, descartar se o paciente tem uma dor neuropática e tem essa influência cervical também é importante para direcionar o seu tratamento, porque o tratamento vai acabar sendo diferente se o problema é mecânico do ombro, mecânico da cervical, mecânico nos dois, ou se é alguma alteração neuropática em alguma dessas regiões. Então, os dados epidemiológicos mostram que aproximadamente metade dos pacientes que têm dor no ombro também refere dor ou rigidez na região cervical. E que existe uma relação entre o comprometimento do ombro e os distúrbios cervicais. Isso eu tenho algumas informações na literatura. Um exemplo disso, esse trabalho pegou pessoas que tinham dor no ombro, né, e não tinham dor cervical nenhuma. Então, eram pacientes assintomáticos da cervical, com dor e dificuldade de mobilidade do ombro. Uma parte do grupo fez mobilização cervical, o outro fez o placebo, né, fingiu que fez a mobilização cervical, e ao final eles observaram que os participantes que fizeram a mobilização tiveram melhora da dor e melhora do arco doloroso do ombro. Então, olha que interessante. Os pacientes não tinham dor na cervical, tinham uma queixa no ombro, mas mesmo assim, mobilizando a cervical, teve benefício para o ombro. Então, vale a pena considerar que existe uma relação mecânica da coluna cervical com o ombro, com uma parcela de paciente que tem dor no ombro. Esse trabalho também fez uma intervenção com manipulação cervical e torácica, e viu em pacientes que tinham dor no ombro e observou que houve uma redução da incapacidade e da dor após a intervenção com manipulação cérvico-torácica. Então, o que a gente pode observar é que há um benefício adicional de você incluir tratamento cervical também para quem tem dor no ombro. Esse não é um resultado uniforme da literatura, a gente quase não tem nada que seja uniforme na literatura. Então, esse estudo que foi mais recente, que vocês estão vendo agora na tela, ele adicionou terapia manual cérvico-torácica aos exercícios e comparou isso a só fazer exercício em pacientes com dor no ombro e viu que, nesse caso, adicionar terapia manual não teve benefício para dor e para incapacidade, mas teve um benefício na percepção de sucesso do paciente. Então, os pacientes perceberam que melhoraram, mas no grupo que foi realizado terapia manual na região cervical e torácica. Então, a gente não tem certeza absoluta ainda que terapia manual na região cervical e torácica é determinante para a melhora do paciente com dor no ombro, mas nós temos alguns indicativos aí que contribuem, pelo menos é um bom coadjuvante. Então, reforça a ideia de que
adicionar essa intervenção deve contribuir para os resultados do seu paciente com dor no ombro. Vale lembrar que a manipulação torácica apresenta forte evidência de benefício clínico em pacientes com dores cervicais. Então, nós temos que considerar também que os pacientes podem ter dor no ombro e dor cervical. E se seu paciente, e aliás, isso é muito comum na prática clínica, se o paciente chegou com dor cervical, é recomendável que você faça tratamento da região torácica, principalmente manipulação torácica. Tem várias revisões sistemáticas sobre esse assunto, ou seja, sobre manipulação torácica para benefício de quem tem dor cervical mecânica. Acho que uma das mais recentes é essa de 2019, do ano passado, que fez uma meta-análise e viu que manipulação torácica é superior à mobilização torácica para alívio da dor e redução da incapacidade para as pessoas que têm dor cervical, e que a manipulação torácica também é superior ao tratamento usual para alívio da dor e redução da incapacidade para quem tem dor cervical. Então, se o seu paciente tem dor no ombro, né, de origem não específica, ou se ele tem síndrome da dor subacromial, vale a pena você incorporar a manipulação torácica, considerando que você não tem certeza absoluta que isso vai resolver o seu paciente, mas isso vai provavelmente adicionar valor ao seu tratamento ou algum alívio para o seu paciente. Se o seu paciente, além de dor no ombro, também tem dor cervical, você precisa incluir manipulação torácica no seu tratamento, né, no seu esquema de tratamento do seu paciente. Assim como é possível que você inclua também alguma mobilização cervical ou alguma abordagem miofacial nessa região, porque pode ser que você tenha uma dor referida de algum músculo para a região do ombro. Então, assim, a gente já tem um apanhado até aqui, um apanhado sobre as questões, as estruturas musculoesqueléticas, tanto da coluna torácica quanto da coluna cervical, que podem interferir a dor no ombro. Mas vale a pena considerar também que, além desse componente mecânico, musculoesquelético, precisamos estar atentos para as possíveis dores neuropáticas nos pacientes com dor no ombro. Né? Então, o paciente pode ter dor no ombro por uma alteração da raiz de C5, de C6 ou C7. Né? Então, a raiz C5 provoca uma dor irradiada para a região anterior do ombro, C6 para a região lateral do ombro e C7 para a região posterior do ombro. Então, é possível que você tenha uma interferência. Né? E aí, um trabalho que saiu ano passado também, e que foi interessante, eles fizeram uma avaliação com Pain Detect, não sei se todo mundo conhece esse instrumento, é um questionário de triagem para você identificar se os pacientes têm sintomas neuropáticos ou sintomas compatíveis com alguma condição neuropática num paciente que tenha dor musculoesquelética. Então, esse questionário foi inicialmente criado para a região lombar, foi amplamente difundido para a região lombar e ele tem sido adaptado para várias outras regiões, como joelho, ombro, e várias outras regiões. Não sei se todo mundo conhece, nosso grupo fez recentemente a tradução para a versão brasileira, nós fizemos aí a adaptação transcultural, o questionário é esse que vocês estão vendo na tela, o artigo está submetido, eu espero que em breve a gente tenha um aceite dessa publicação, mas ele é um questionário de triagem, então o que ele faz é triar os pacientes e se você tiver uma pontuação acima de 19, maior ou igual a 19, você tem grande chance de o seu paciente ter sintomas relacionados à dor neuropática, né? O que seria um mecanismo diferente de tratamento de quem tem dor nociceptiva, né? Que é o que normalmente se considera para quem tem síndrome da dor subacromial. Então, esse estudo foi feito na Holanda, eles adaptaram o questionário para pacientes com dor subacromial, e olha que interessante, eles observaram que 17% dos pacientes com diagnóstico da síndrome da dor subacromial apresentavam sintomas de dor neuropática. Então, nós podemos considerar que aproximadamente 20% dos pacientes deveriam ser tratados pelo caminho da dor neuropática, não pelo caminho da dor nociceptiva. Né? E aí, nesse sentido, passa pela região cervical, passa pelas estratégias de mobilização neural, passa por vários outros sinais e sintomas, ou várias outras intervenções, pensando em dor neuropática, e não em quem tem dor nociceptiva ou algum problema mecânico do ombro. Né? Então, vale a pena considerar isso nessa população. Como é que eu posso identificar a radiculopatia cervical? Então, você tem vários testes que são preconizados, em geral não tem um teste isolado que consiga fazer esse diagnóstico, mas em geral se você combinar testes, você consegue
aumentar a chance de acertar o diagnóstico da radiculopatia cervical. Então, nesse estudo de 2003, eles viram que a probabilidade de acerto da radiculopatia cervical foi de 90%, quando combinou a positividade nesses 4 testes. Ou seja, o paciente tinha uma rotação cervical menor de 60 graus para o lado acometido, tinha um teste Spurling positivo, distração positivo, teste de tensão neural do mediano positivo. Quando esses 4 testes estavam positivos, o indivíduo tinha 90% de chance de ter uma radiculopatia cervical. Em seguida, saiu uma revisão sistemática que recomendou praticamente os mesmos testes para fazer o diagnóstico, que a gente falou anteriormente. Então, repara que você tem uma probabilidade muito alta de acerto na identificação da radiculopatia cervical quando você combina esses testes. E uma revisão sistemática mais recente, né, de 2 anos atrás, mostrou que você, com 2 testes, você tem grande chance de identificar a radiculopatia e com outros 2 testes você tem grande chance de excluir a radiculopatia. Né? E esses testes passam não só pelos que a gente já viu anteriormente, o Spurling de distração, como também os testes neurodinâmicos e o teste de compressão do braço. Então, combinar testes aumenta a chance de você identificar a radiculopatia cervical. E se o seu paciente chegou com dor no ombro e ele tem um quadro clínico compatível com radiculopatia cervical, ele não deve ser tratado como alguém que tem dor no ombro, e sim tratado como alguém que tem radiculopatia cervical. Então, ter um quadro clínico de radiculopatia cervical é mais importante do que ter uma lesão na imagem, por exemplo, de alguém que tenha dor no ombro, né, por exemplo. Então, a gente precisa considerar, né, que o seu paciente com dor no ombro pode ter um problema nociceptivo, ou pode ter também um problema neuropático, que é o que resume o que a gente falou até agora, né? Quando você tem alguém com uma dor nociceptiva com problema mecânico do ombro, geralmente essa dor ela é intermitente, ela piora com o movimento. Né? Então, se fizer movimento do ombro, a pessoa vai sentir mais dor durante o movimento do ombro. Em geral, essa dor é localizada no ombro, por exemplo, não vai radiar para outras regiões. Né? Tem uma natureza mecânica ou anatômica, e ela não pode ser descrita como queimação pontada ou choque ou parestesia, que são características típicas da dor neuropática. Né? Já a dor neuropática pode ser que o indivíduo já tenha uma história de lesão neural, alguma compressão, alguma patologia neural. A dor no trajeto dermátomo é o sintoma mais forte que se considera para o quadro clínico dessa dor neuropática, mas se você combinar isso ao teste de Spurling, distração, teste de tensão neural, você aumenta a chance de identificar a dor neuropática. Além disso, você pode também incluir o teste, a triagem, o screening, né, do Pain Detect para aumentar a chance de você identificar essa população e poder tratar de forma adequada. Então, até esse momento, a gente resume, né, as 2 grandes estruturas da coluna vertebral que podem interferir a sua dor no ombro, mas eu queria acrescentar ainda mais uma estrutura que pode interferir a dor no ombro, que está relacionada principalmente ao cérebro, né, que seria a sensibilização central. Essa terminologia tem sido amplamente combatida, mas a gente ainda tem uma utilização dela frequente na literatura. Né? Já se mudou essa terminologia para outras terminologias, como dor nociplástica ou dor crônica primária, mas eu vou utilizar aqui na apresentação ainda como sensibilização central, que eu acho que é o termo ainda bastante utilizado e foi o que foi originalmente definido nessa publicação. Então, eu posso ter pessoas com dor no ombro, né, que tem, além da dor no ombro, um quadro clínico compatível com a sensibilização central, que é uma dor desproporcional à natureza e extensão da lesão, é uma dor espalhada, né, tem uma forte associação com fatores psicossociais e tem algumas outras características comuns dessa presença de sensibilização central. Então, como caracterizar essa população em paciente que tem dor no ombro? Então, primeira dica para todo mundo essas pessoas, em geral, não vêm com uma dor isolada no ombro. Normalmente vêm com uma dor no ombro, com uma dor no pescoço, uma dor no lombar, no joelho, no pé, e em várias outras regiões. Então, essa característica de dor espalhada é uma característica comum desse perfil de pacientes que são definidos ou como sensibilização central, ou como dor nociplástica, ou como dor crônica primária. Né? Tem várias nomenclaturas para essa população. Mas a minha ideia de abordar isso nesse momento, nessa apresentação, é que pode ser que se o paciente chegou com dor no ombro, a queixa de dor no ombro, o diagnóstico médico veio como dor no ombro para você tratar, mas além da dor no ombro, esse paciente tem várias outras queixas, então ele deve ser considerado como
uma outra população e não alguém que tem um problema específico do ombro. Então, nesse trabalho, que fez uma revisão da literatura sobre o papel da sensibilização central em pacientes com dor no ombro, eles viram que em 8 de 10 estudos encontraram evidência de sensibilização central em pacientes que tinham dor no ombro unilateral, incluindo os pacientes com síndrome do impacto subacromial. Né? Então, isso aí em 2015 ainda era a nomenclatura utilizada por essa população. Mas esse dado é um dado interessante, nesse gráfico, que eles mostram, eles compararam aqui, né, as pessoas que tinham síndrome do impacto, essa barra mais escura, e os controles que não tinham dor são representados aqui pela barra mais clara. Né? Então, eles fizeram pressão no ombro, né, e verificaram o limiar de dor à pressão com o algômetro, e ao utilizar o algômetro, eles viram que o ombro afetado era mais sensível, né, então o paciente sentia dor, né, com um nível de pressão menor, quando comparado aos indivíduos sem dor, o que é esperado. Mas quando eles avaliaram o lado oposto, que não era afetado, ou seja, o ombro oposto, que era considerado normal pelo paciente, esse ombro também era mais sensível do que o ombro oposto dos indivíduos assintomáticos. E, curiosamente, quando foi palpado o tibial anterior também era mais sensível do que o tibial anterior dos indivíduos que eram controles que não tinham queixa de dor nenhuma. Então, isso mostra, né, uma das maneiras que se tem de evidenciar que você tem uma sensibilidade generalizada e não um problema específico do ombro. E essa sensibilidade generalizada sempre foi muito associada a uma sensibilização central, né, um componente cortical, um componente do sistema nervoso central envolvendo a dor. Então, alguns outros estudos já reforçam essa ideia. Então, esse estudo comparou 17 pacientes com síndrome do impacto e 17 controles saudáveis, pareados, e viu que os pacientes que apresentavam sinais de sensibilização central na avaliação inicial apresentaram piores resultados clínicos após uma intervenção cirúrgica. Então, é muito comum também se encontrar que esses testes sensoriais que identificam sensibilização central, eles são testes preditores de desfecho, ou seja, quando o seu paciente, antes de uma cirurgia, tem comprometimento da via descendente inibitória, comprometimento dos testes sensoriais, eles têm pior prognóstico com intervenção cirúrgica e pior prognóstico com intervenção conservadora também. Repara que esse estudo, além dos testes sensoriais quantitativos, também usou o questionário Pendetect, que a gente comentou recentemente. Então, resumindo tudo que eu abordei até o momento, né, a gente vai incorporar isso com direcionamentos para dor. Então, eu gosto de usar um algoritmo, né, no meu dia a dia, apenas para raciocínio, ele não contempla todas as variáveis necessárias para abordagem clínica, mas dá um direcionamento. Se alguém chegou com uma dor no ombro no meu consultório, eu vou pensar em possíveis bandeiras vermelhas. Então, vou pensar que esse indivíduo pode ter algum problema relacionado a uma fratura, um câncer e algumas outras condições que podem ser bandeiras vermelhas para dor no ombro e devem ser encaminhadas para gerenciamento adequado. Né? Eu posso ter alguns diagnósticos que são mais comuns com essa dor no ombro. Então, a síndrome da dor subacromial, sem dúvida nenhuma, é o principal diagnóstico, mas você tem vários outros diagnósticos. E você tem as queixas dos pacientes, que normalmente são queixas relacionadas à dor e incapacidade, ou limitação das atividades dele do dia a dia. Né? E aí a gente normalmente usa instrumentos autorreferidos para verificar essa melhora dele no dia a dia, na evolução clínica. Esse paciente ele pode ter ainda componentes diferentes de tipo de dor. Então, ele pode ter um predomínio da dor nociceptiva, um predomínio da dor neuropática, um predomínio relacionado à sensibilização central. E, em tese, você deveria valorizar estruturas diferentes de acordo com esse predomínio da dor. Então, se alguém tem uma dor nociceptiva, normalmente tem uma influência maior do músculo ou da articulação. Nós já sabemos que alguns músculos têm tendência a ficar hiperativos. Acho que foi isso que o Flávio comentou aí, dos aprendizados aí que eu consegui passar para ele, que era isso do recrutamento da musculatura. E quando você tem um músculo hiperativo, você tem que fazer alguma técnica miofascial para inibir essa musculatura. Existem várias técnicas
na área de fisioterapia, eu posso listar aqui, sem dúvida nenhuma, pelo menos 10. Né? A gente não sabe até hoje se uma técnica é superior à outra, mas fazer técnicas miofasciais vai contribuir com a inibição de alguns músculos, em geral os músculos hiperativos, e isso contribui com o quadro clínico do paciente. Outros músculos são os mais profundos, em geral tem uma tendência a ficar hipoativos, isso cria uma instabilidade, e isso tem uma influência grande na escápula, por exemplo. Né? Então, nesses pacientes, a gente vai pensar nesse recrutamento e melhora de ativação da musculatura. Mas algumas articulações interferem a função do ombro, e a gente abordou aqui nessa apresentação, não só a torácica, é muito importante, pensando no ombro, a porção inferior da torácica, como a região cervical também é muito importante, de estar interferindo na dor no ombro. Então, você deve considerar essas regiões como possíveis estruturas que interfiram na dor do seu paciente, na dor do quadro clínico, aí eu preciso mobilizar ou manipular de acordo com o que você observar na sua avaliação do seu paciente. Nós podemos encontrar também alguém com sinais neuropáticos, como uma radiculopatia periférica, uma radiculopatia cervical, e pensando no ombro, a gente vai pensar nas raízes 5, 6, 7 da cervical. Então, seria interessante que você incluísse também mobilização neural, que é a técnica mais adequada para fazer, né, o tratamento do nervo periférico. Então, vale a pena incluir. Além disso, vale a pena você fazer a correção do padrão de movimento para esses pacientes. Então, correção de padrão de movimento do ombro, ou muitas vezes da coluna torácica, da cervical, que podem, de alguma maneira, estar interferindo na função do ombro. Já se alguns pacientes têm a sensibilização central, vale a pena você pensar em outros fatores, como gerenciar fatores associados à dor crônica, os fatores psicossociais, o estilo de vida desse paciente. Então, para ir para esse caminho, você normalmente vai mais para a educação e dor e algumas mudanças comportamentais, além da prática de exercício regular. Então, eu gosto de direcionar bastante o tratamento de acordo com o que o paciente apresenta de características. Né? Então, eu não chego já pré-estabelecido do paciente para o mesmo tratamento para qualquer paciente, sim, de acordo com a apresentação clínica dele, eu vou incorporando técnicas e tratamentos para o gerenciamento adequado desse paciente. Né? Vale também destacar que nós estamos falando o caminho aqui de pacientes que têm dor no ombro e que pode ter interferência da coluna cervical e torácica para essa dor no ombro. Né? Foi o que a gente falou aqui ao longo de toda a apresentação. Mas eu posso ter o caminho inverso também. Né? Essa semana mesmo, recebi um paciente que era médico, anestesista, que chegou com dor na cervical, a queixa de dor cervical, problema na cervical, fez uma ressonância magnética da cervical, encontrou alterações na ressonância magnética da cervical, a queixa dele era cervical e um pouco de ombro, e ao longo da avaliação ficou bem claro que o problema principal dele, não era único, mas principal, era um ponto gatilho de supraespinhoso. Então, essa via é uma via de mão dupla. Né? Uma vez que eu consegui inibir o supraespinhoso, né, e com as técnicas miofasciais, ele saiu com muito menos dor cervical, ele saiu com mobilidade do ombro já restaurada. Então, o que a gente tem que pensar é que, sem dúvida nenhuma, é um caminho de mão dupla. A abordagem principal aqui hoje foi quem tem dor no ombro, né, que é o evento principal voltado para a dor no ombro, tem que adicionar tratamento na coluna cervical e torácica. Se eu estivesse falando principalmente para quem tem dor cervical, eu estaria falando que você também tem que adicionar tratamento para a região torácica e o ombro. Né? Então, de acordo com o princípio de interdependência regional, essas estruturas elas interferem no papel das estruturas adjacentes. Elas precisam ser gerenciadas de maneira adequada no dia a dia clínico. Então, alguns pontos chaves aí da apresentação. Então, a dor no ombro é frequente na população geral e ela não está relacionada com a lesão da estrutura na maioria dos pacientes. Né? Tem um percentual de pacientes que tem, sem dúvida nenhuma, uma lesão de estrutura que determina, mas esse percentual é bem pequeno. Só de curiosidade, para a região lombar, por exemplo, essa prevalência de lesão de estrutura está em 1%. Eu não tenho esse número preciso da região do ombro, mas eu tenho certeza que isso não chega a 5% da população geral que sente dor no ombro. Regiões adjacentes ao ombro podem contribuir para a dor e disfunção do ombro, foi o que a gente falou ao longo de toda a apresentação. E os mecanismos neuropáticos da dor, tanto na neuropatia periférica quanto mecanismos centrais, podem estar relacionados ou envolvidos com uma parcela considerável dos pacientes que têm dor no ombro, devem ser considerados para o tratamento, para o manejo clínico. E avaliar e tratar o paciente de acordo com a apresentação clínica deve contribuir para o maior sucesso e gerenciamento da dor no ombro, o que a gente espera com esse resultado
mais preciso na avaliação e no gerenciamento, né? Bom, agradeço aqui minhas duas instituições que eu estou vinculado, a Bárbara já me apresentou mais cedo, então, o Instituto Federal e a Uniswan, né? Meu e-mail está aqui, se alguém quiser depois entrar em contato. De vez em quando o pessoal pede minhas redes sociais, eu ainda sou um ser estranho que não tenho rede social, então é mais fácil falar comigo por e-mail, que a outra maneira seria se a gente se encontrasse em algum dia no evento. Eu tenho certeza que ainda vou encontrar alguns de vocês em algum momento, algum evento no Brasil, ou junto com o Flávio. Tá bom? Então, esse era o conteúdo que eu havia planejado. Fico à disposição. A gente acho que ainda tem algum tempo para perguntas. Então, fico à disposição para as perguntas. Temos sim. Chegaram algumas perguntas aqui pelo chat do YouTube, que é por onde está sendo transmitida a palestra. Eduardo Batista perguntou o seguinte: pode haver relação entre dores no peito que irradiam para a coluna torácica em um paciente que já apresenta lesões no ombro, do tipo Sim, capsulite adesiva? sem dúvida nenhuma. Você pode ter essas dores no peito por ter um componente miofacial, como peitoral maior ou peitoral menor, algum ponto gatilho dessas estruturas. Mas você pode também ter uma alteração na mobilidade das costelas. Então, não é raro de você encontrar um padrão que é chamado síndrome da parede torácica, que é uma alteração da coluna torácica, e isso pode ter dor irradiada para a região escapular, para a região do ombro. Então, precisa ser considerado como hipótese diagnóstica. Assim. Outra pergunta. O Nilson perguntou sobre a relação de ombro e cervical. É mais comum que a alteração no ombro repercuta na cervical ou o inverso? Como o senhor falou agora no fim. Eu acredito que é o inverso. Eu acho que tem mais chance a cervical influenciar no ombro do que o ombro interferir na cervical. Mas, sem dúvida nenhuma, o ombro interfere na cervical. A gente não consegue estabelecer esse percentual a priori, né? Ou seja, nesse momento eu já vou estabelecer quantos por cento. Esse percentual ele é muito individual, então depende da apresentação clínica do paciente. Então, alguns pacientes a interferência vai ser grande e outros pacientes a interferência vai ser pequena. Você tem que estar aberto para essa avaliação e essa interpretação do seu paciente. A outra pergunta diz assim, é do Alexandre. Disfunções crânio-mandibulares podem estar relacionadas com a coluna cervical. Seguindo esse raciocínio, essas disfunções podem gerar dores ou compressões no ombro, e ele diz que um músculo que intriga em relação a isso é o omoioide. Ele queria saber se tem essa relação. Tem relação, sem dúvida nenhuma. Eu não estabeleceria uma relação, um caminho biomecânico direto, não. Eu acho que essas tentativas de estabelecer uma cadeia lesional ou um trilho específico, eu acho que elas têm grande chance de falhar. Eu prefiro imaginar que, sem dúvida nenhuma, quem tem uma disfunção temporomandibular pode ter dor no ombro, ou pode ser que tenha algum componente de dor no ombro. Mas estabelecer um mecanismo direto, eu acho que já é mais complicado. Por horas, só foram essas perguntas.